Olá, o meu nome é Luís David e este é o 13º episódio do Artista Broadway que Nunca Fui. Um podcast dedicado ao maravilhoso mundo dos musicais e a todos aqueles que, como eu, são fascinados por esta arte. Conheci o meu convidado de hoje há 13 anos, acho eu, se não estou em erro. Acho que sim. E conheci-o da seguinte forma. Disse-lhe assim: sabias que és o cantor mais moreno de Portugal? E ele olhou-me com um ar de reprovação e eu respondi: porque o teu verão ainda não acabou. Verdade, eu acho que nessa altura já devia estar farto de ouvir essas piadas. Aliás, como continua a estar hoje, Sim. Atenção. E por incrível que pareça, ficamos a dar muito bem. Muito bem, aliás, Portanto, nem podia ser de outra forma. Acho que já perceberam quem é o FF. Olá a todos. Olha, muito obrigado por este convite, que maravilha. Obrigado e eu. parabéns por este podcast, que eu acho que também é essencial acontecer. Muito obrigado. Muitos parabéns. Espero ter alguma coisa de interessante para acrescentar Acho que sim. a este teu espaço. Então, nós estamos aqui no teu camarim, Verdade. no Teatro Sá da Bandeira, porque estamos a fazer a revista à moda do Porto. E tem sido uma experiência Incrível. Inesquecível mesmo. Sabes que eu acho que quando o episódio for para o ar, vai ser tipo no último dia da revista. Ok, mas sendo que regressamos em junho, Mas sendo que regressamos em junho, vamos sempre a tempo. não há um problema. Então, o que é que eu tenho aqui nas minhas notas sobre o FF? Meu Deus. Primeiro, tu nasceste no mesmo ano que eu. É verdade, nós somos de uma boa colheita. Nós somos de uma boa colheita. A melhor de colheita, aliás, 87. Colheita forte. E nenhum de nós parece a idade que tem, não é? Não, Nós temos de um ar todo. super Nós jovem. temos ar de que temos 20 e poucos anos. Mas não temos. Não temos. Então, quem é o FF? Ou seja, tu és de Lisboa, Sou de Lisboa, mas tu mudaste para o Alentejo É quando verdade. eras pequenino. portanto, nascido em Lisboa, mas criado no Alentejo. E ainda bem, porque o lado da família, do lado materno, é todo do Alentejo, de Cuba do Alentejo e de Beja. E os meus pais, na altura, tinham esse sonho de comprar um monte alentejano e ir viver para o meio do campo. E eu tinha 6 anos quando isso acontece, só regresso a Lisboa depois com 15 anos para estudar teatro. Até lá, portanto, eu acho que aqueles anos decisivos em que tu ganhas consciência daquilo que gostas, daquilo que és, acontecem no sítio perfeito, que é o Alentejo, e rodeado de espaço para poder explorar a minha voz, para poder cantar sem ter vizinhos a pedirem para eu me calar, que é importante, não é? É importantíssimo. E longe da confusão de uma cidade e com a liberdade que o campo também te pode oferecer. Sim, eu sou fã do Alentejo. Aliás, eu apontei aqui, tu estudaste em Évora. Eu estou em Évora, Eu sim. estou a fazer o mestrado em Évora. A sério? Sim. Olha, isso eu não sabia. Então, Évora é a minha cidade de coração. Eu acho que eu estou a gostar muito de conhecer Évora. Évora é mesmo. maravilhoso. Eu acho que seria assim a cidade onde eu... Será a cidade onde eu mais tarde ou mais cedo gostava de ter assim um cantinho Ai, cool. para poder passar algum tempo. Eu gosto estou a muito adorar, dessa estou a adorar cidade. Sim. mesmo E tem um muito. compromisso porreiro, porque fica a É uma pertíssimo hora e de pouco de Sim, Lisboa. sim. Alguns colegas de mestrado, aliás, nós temos um amigo de mestrado em comum. Que é o Diogo. O Hugo. O Hugo. O Hugo claro. Barreiro. Não, porque eu tenho outro colega que conheci, entretanto, nestas vidas das filarmónicas e destas parcerias que tu tenho feito ultimamente, que é o Diogo, que também é um excelente músico e que também está lá. Há muita gente boa a formar-se em Évora. Sim, não, é espetacular. Sim. E depois é isso. Há lá muita gente que vai com frequência a Lisboa, nem que seja ver um espetáculo e voltam para Évora. Sim, na verdade tu demoras o mesmo tempo a chegar de Évora a Lisboa do que às vezes a atravessar a segunda Pois. circular em hora de ponta. Chegar de uma Portanto, ponta de Lisboa a outra. é mais ou menos a mesma coisa. Olha, como é que surgiu para ti a paixão pela música? Ou seja, quando é que tu descobriste que gostavas de cantar, que cantavas bem? São coisas diferentes. Eu descobri que cantava bem aos 11 anos. Porque cantei para outras pessoas. Ou seja, já não era só a minha família a dizer este menino canta tão bem. Exato. O que muda tudo, não Ele é? tem tanto jeito. Ele tem tanto jeito, quer dizer, isso às vezes é perigoso, porque também já me aconteceu, às vezes, receber alunos para dar aulas muito, muito pequeninos, que os pais acham que têm ali uma espécie As de estrelas- Cristiano as próximas, Ronaldo exato. da música, e eu tenho que explicar que ainda é muito cedo para prever isso, ou porque não são realmente inacreditáveis, Sim. não é? E nós temos que ter essa honestidade. Portanto, a consciência de que cantava bem acontece aos 11 anos, porque participo no Bravo Bravíssimo, Bravíssimo. e percebo pela reação das pessoas e por ter vencido que realmente tinha que se calhar cantar alguma coisa, pelo menos, para conseguir esse feito. Agora, o gosto pela música é muito antes. Muito A cedo. minha mãe conta-me uma coisa e eu gosto de acreditar que é verdade, eu acredito que seja verdade. Ela diz que eu, antes de falar, dizer a primeira palavra, ela metia-me na cadeirinha de manhã e havia sempre música a tocar, ou na rádio, ou um disco que o meu pai pusesse a tocar, e ela diz que eu começava a ficar completamente histérico, a emitir os sons, a cantarolar, e ainda nem sequer dizia nada. E, portanto, eu acredito que
relação com a música, esta reação à música, seja uma coisa que já vem no ADN, não é? Que seja uma coisa que... Sim. Porque é bonito pensar que antes de tu teres consciência e de conseguir formar palavras ou pensamentos, Já que de sentias repente a música, sentes né? qualquer coisa que te invade de maneira a que tu tens que expressar. E, portanto, acho muita piada a isso. Curiosamente, em relação à representação, também deve ter acontecido muito antes de eu entender, porque a minha mãe também me conta que havia alturas em que chegava à creche e as educadoras diziam que eu, a determinada altura do dia, entretia os outros meninos a contar histórias e a fazer coisas, e eu não tenho memória absolutamente Pois. nenhuma disso. Tenho só consciência de que ali por volta dos 12, 13, quando faço um musical infantil escrito na altura pelo meu professor de violino, aí sim eu percebo, meu Deus, eu também gosto desta área, eu também gosto de representação. E é curiosamente esse mesmo professor que me diz, existe um curso no Monte Estoril, dirigido pelo Carlos Avilés, na Escola Profissional de Teatro de Cascais, e tu devias fazer esse curso, porque eu acho que tu não vais ser feliz a tocar violino ou a tocar piano, eu acho que tu vais ser feliz a fazer isto. E ele tinha toda a razão. Eu tenho uma dúvida. Eu li algures que tu cantaste a gaivota. Sim, No aos Bravo 11 Bravíssimo. anos, sim, foi um fado. Como é que se escolhe essa música aos 11 anos? Porque eu adorava... Foi as raízes alentejanas já? Também, eu adorava todos os géneros de música que tu possas imaginar, porque em casa sempre se ouviu de tudo. O meu pai e a minha mãe têm um gosto muito, muito, muito variado a nível musical, o que é maravilhoso para mim, e eu acho que também, em última análise, acaba por contribuir para eu ser este cantor que gosta de cantar de tudo um pouco. Mas o fado vem muito também por influência da minha avó materna, a minha avó Delfina, que adorava cantar fado. Cantar também, apesar de não ser cantora profissional. Eu não tenho músicos profissionais na família, acabo por ser o primeiro músico profissional na família, pelo menos que haja conhecimento assim destes últimos cento e tal anos. Mas estava não é? no ADN, algo, Mas- devia estar lá alguns. Mas esta paixão pela música vem realmente tanto da minha mãe como do meu pai. A minha mãe tinha um gosto enorme por música, canta muito bem, ambos são muito afinados a cantar e portanto contribuem muito para eu gostar de muitos géneros musicais, mas o fado na altura tinha para mim um peso especial. E eu acredito que também pelo facto de ser um género português, cantado na nossa língua, para um miúdo de 11 anos eu acho que também acabava por ter outra influência. Os nossos 11 anos, convém explicar isso às pessoas que nos estão a ouvir, pelo menos aos mais jovens, nós não tínhamos YouTube, não havia Exato, internet, não havia telemóvel. não havia telemóveis, portanto o contacto com o inglês era o mais básico que vocês possam imaginar na escola, não é? Portanto, esta febre de aos 11 anos nós percebemos que os miúdos já conseguem cantar em quase todas as línguas que quiserem. Nós não tínhamos propriamente um acesso tão imediato às coisas, o que muda também a nossa relação com as artes. E tu estudaste música também. Estudei música a partir do Bravo Bravíssimo. Estudaste Sim, violino? violino e piano. Eu na altura queria estudar harpa, imagina o que seria. O FF agarrado a uma harpa, era genial. Difícil de me transportar. Foi precisamente por isso. Disseram que era um instrumento com muito poucas saídas profissionais, muito caro de se conseguir ter, e portanto disseram, ok, o sonho do seu filho é muito bonito, mas vamos lá pensar numa coisa muito mais É muito pouco portátil prático, e prática, porque harpa é muito romântico, mas não é de todo. Mas é muito barroco também. Sim. Ainda tocas violino e piano? Violino ainda lhe dou assim uns toques, piano, sim, porque é o instrumento que uso para compor, apesar de estar um bocadinho enferrujado, confesso. E então, foi que depois tu foste participar nos programas e estavas a falar há bocado que fizeste um pequeno musical. Fiz aos 12 anos, aí já estava a estudar música, ou seja, eu aos 11 anos participo no Bravo Bravíssimo, estava naquela fase em que queria realmente apostar na música porque percebi que era uma coisa que fazia sentido. Os meus pais tiveram o bom senso e a frieza também, o lado racional de perceberem que não seria interessante fazer aquilo que às vezes acontecia a muitos miúdos quando participavam em programas, que era gravar logo um disco, ou era começar a ter logo um percurso, e eles perceberam que era muito precoce, que não fazia sentido. Então aquilo que me disseram foi: nós achamos que tu, já que gostas tanto de música, devias estudar música. E existe uma academia de música em Évora e existe uma escola profissional de música em Évora. E a escola profissional só podia ser a partir do 7º ano. Portanto, fazia o 7º, 8º, 9º e depois, se quisesse, o 10º, 11º e 12º, fazendo os 6 anos completos. E eu, na altura, achei a ideia fantástica e comecei logo então a ter aulas de piano e de canto na academia. As aulas de violino vêm então no 7º ano, quando eu entro para o tal curso básico de instrumento da Escola Profissional de Música de Évora.
E quando fizeste esse musical, há pouco estavas a dizer que foi um professor, não é? Foi escrito por um professor. Sim, E que foi Nikolai Lalov, que é, aliás, o diretor atualmente ainda, há muitos anos, da Orquestra de Cascais. E, ou seja, fizeste um musical, agora puxando aqui a brasa à minha sardinha. Certo. Aí tu sentiste realmente a parte da representação, não é? Sim. Despertou-te para essa parte e por isso é que depois também foste para a Escola Profissional de Cascais. O musical marcou-te de alguma forma, ou seja, tu pensaste que querias fazer musicais ou foi mais pela parte só de representação, do teatro? Eu acho que não tinha consciência na altura do que era o teatro musical e esse género. Acho que isso só ganho consciência muito mais tarde. Mas tenho que perceber, e hoje em dia entendo isso, que a minha paixão pela representação nasce através da música, o que também faz com que eu me torne um ator diferente nesse aspecto, não é? Não há propriamente um chamamento de representação por si só, ela vem através da música e, ao mesmo tempo, transforma-me também num músico diferente. E eu sinto isso quando canto uma canção, ou seja, eu não consigo descurar o meu lado de ator enquanto canto, ou faço só um concerto, mas também não consigo descurar o meu lado de músico quando estou em palco a fazer um trabalho de ator. Portanto, eu sinto sempre que as duas coisas estão ligadas. Às vezes as pessoas têm sempre aquela curiosidade do género: preferes o pai ou a mãe? E, portanto, preferes a representação ou a música? E eu não consigo separar uma coisa da outra. Eu tenho ligado as duas coisas ao longo destes anos e é, para mim, assim que faz sentido, portanto. E muito bem, deixa-me que eu aqui dos bastidores vejo todas as noites bem, né? Acho muito bem, bem. Acho que vai muito bem. O menino vai muito bem. Obrigado. E então, tu decides ir para a escola profissional, portanto fazes 3 anos? 3 anos, sim, que só são, na verdade, não se tornam nos 6 anos, porque de repente eu tenho o tal chamamento para estudar representação. E então interrompo o curso a meio, que era possível, ou seja, em Évora e para Lisboa. Sim, tu consegues ficar apenas com o curso básico, que são os 3 primeiros anos, ou com o curso profissional completo, que são os 6. Eu, neste caso, interrompo precisamente na altura possível, que é, portanto, a transição para o 10º ano, e venho novamente para Lisboa, neste caso para Almada, que era onde já tinha vivido com os meus pais, e a fazer todos os dias 1h30 de transportes para chegar ao Monte Estoril. Era horrível, imagina, era um barco, comboio, autocarro e ainda um percurso a pé de 1 quilómetro todos os dias, mas depois acabou por se tornar de forma prática interessante, porque aproveitava o percurso no regresso a casa para fazer os trabalhos de casa, chegava a casa, jantava e arrochava, dormia. E foi gira essa transição ou seja, tu estavas muito ligado à música só, não é? E de repente passa aqueles 3 anos, se calhar mais direcionado, mais focado na representação. Completamente. Porque não tinhas tanto tempo para cantar, apesar de na turma, como calculas, ser o insuportável que não parava de cantar, não é? E sempre que havia apresentações durante esses 3 anos que implicassem música, cantar sempre, não é? Era sempre chamado, portanto, e a verdade é que aos 15 anos o miúdo de 11 que participou no Bravo Bravíssimo ainda estava muito perto da memória das pessoas, não é? Portanto, eu lembro-me que quando entro na escola ainda havia algumas caras assim curiosas que diziam: tu não participaste num programa há uns anos atrás? Porque também o impacto que a televisão tinha nessa altura era completamente diferente, não é? O facto de não haver redes sociais fazia com que tudo aquilo que acontecesse em televisão marcasse as pessoas de outra forma. Portanto, a nossa memória televisiva era muito mais acurada, não é? Do que hoje em dia é. Porque hoje em dia tu és invadido por tanta coisa que te esqueces também. Apertavam-te as bruxinhas e diziam: ai, que ele está tão crescido, ai, que crescido que ele está. Na altura não estava assim tão crescido. Eu acho que só dei assim o pulo a nível de crescimento ali por volta dos 17, 18. Imagina, eu fui até aos meus 17, 18 o mais baixo da turma. É verdade, portanto eu tinha esse quase trauma de achar que ia ficar com 1,5 m para sempre. E depois desses anos muito intensivos, é verdade, é quando tu vais para os Morangos com Açúcar. Sim, e quando começo profissionalmente a trabalhar. Eu estava a fazer a prova de aptidão profissional no Teatro Experimental de Cascais. Esse ano fizeram uma coisa extraordinária, que foi, pela primeira vez nesse ano, juntou-se a prova de aptidão profissional, a tal PAP, que acontece em muitos cursos, à companhia residente do Teatro Experimental de Cascais. Portanto, nós sentimos quase que estávamos a ter a primeira experiência profissional num teatro. E a ideia era precisamente essa, fazermos essa transição
para que sentíssemos o que era estar com atores mais velhos, e na altura eu apanho a companhia ainda original, quase, daquele espaço, e para mim foi um privilégio enorme de repente poder estar a contracenar com António Marques, com Santos Manuel, Ana Paula, nomes que marcaram a história do nosso teatro e a história, obviamente, daquela companhia, e que anos mais tarde começariam a deixar-nos, pela lógica natural da vida, infelizmente. Sim. O teu percurso, pronto, depois lá está, passando para os Morangos, eu não sei muito bem como é que tu foste lá parar, se foi casting. Olha, é muito algo... engraçado, é um casting. casting. Também foste lá parar porque cantavas, não sei. Sim, também. A tua personagem tinha essa componente, a não pessoa que me chama ou que me propõe para casting sabia que eu cantava. Ou seja, o Diogo Mesquita, que é um ator também do nosso colega, na altura ele tinha terminado o curso um ano antes, curiosamente de uma turma fortíssima de alunos, da turma do Marco Medeiros, que hoje em dia é encenador. Ou seja, é muito engraçado perceber que realmente aqueles anos de escola profissional lançaram muita gente que hoje em dia está a trabalhar, e é muito bom sinal. O Carlos Avilés tem e teve sempre esse condão. Mas esse colega, o Diogo, que já tinha saído do curso, liga-me a dizer: olha, estou numa agência, eles precisam de um miúdo que aparente ter 15 anos. E na altura eu aparentava ter 15 anos. Mas mais baixinho. Que precisa de cantar e para uma série que se chama Morangos com Açúcar. E na altura existia um grande preconceito com a televisão, principalmente nos cursos de teatro. Isso felizmente foi mudando ao longo dos anos. E eu lembro-me que a minha primeira reação foi dizer: não quero fazer, eu agora vou continuar a estudar. Sou do teatro, portanto, não vou agora para a televisão, que horror. Agora não me vou vender à televisão. E fiquei cheio de complexos. E o Carlos Avilés, felizmente, foi mais uma vez fundamental para desmistificar e descomplexar-me nesse aspecto, porque eu lembro-me do Diogo me dizer assim: olha, fala com o Carlos. Ele já tinha saído há um ano, eu acho que ele já se tinha deparado com uma série de realidades que eu ainda não conhecia, e eu fui falar com o Carlos, disse: Carlos, olha, tenho um casting para uma série, mas eu acho que não vou fazer, não sei. E o Carlos disse: não, tu tens que fazer e provavelmente vais ficar, e eu tenho a certeza que mesmo que aquilo seja uma coisa que não seja muito interessante, tu vais tirar de lá aquilo que precisas para o teu trabalho, ou acrescentar aquilo que eles precisam. Portanto, vai ao casting. E eu fui ao casting. E ele estava certo. E ele estava certo. E o casting correu muito bem. Eu lembro-me da minha mãe ficar assustadíssima porque eu cheguei-me ao pé dela a dizer: eu acho que vou ficar. E a minha mãe a dizer-me: calma, foi o teu primeiro casting para a televisão, eu acho que se calhar não vais ficar. E disse: mas eles foram tão simpáticos. E ela: não, mas eles têm que ser simpáticos com todas as pessoas. Mas a verdade é que sim, uma semana depois estava a receber um telefonema e comecei a frequentar o workshop que nos preparava para a gravação da série, ainda na reta final da prova de aptidão profissional. Portanto, foi espetacular, não é? Imagina, sim, terminar um curso e não parar, começar logo a trabalhar. Para mim foi... E começar a ganhar o meu primeiro ordenado, convém dizer, não é? Claro. Que na altura não era assim tão mau para quem ainda nunca tinha trabalhado. Eu lembro-me quando disse o que ia receber à minha mãe, ela disse assim: meu Deus, eu tive que trabalhar tantos anos para começar a ganhar um ordenado assim, tu já... Ainda bem, na altura o ordenado não era espetacular, mas as rendas das casas não eram absurdas, sim, não é? Convém explicar isto às pessoas. Despesas. Com certeza, e eu vivia em casa da mãe, portanto... Na altura o ordenado, eu não me lembro, eu acho que era para aí qualquer coisa como 1.100 ou 1.200 euros. Que para a televisão, se pensarmos, não é inacreditável, sim. Mas para mim era muito dinheiro, porque o máximo que eu recebia era uma semanada da minha mãe e do meu pai. Portanto, como calculam, gerir dinheiro para lanches e jantares, exato, era fantástico. Eu senti-me rico na altura. Eu percebo. Aconteceu-me o mesmo. Quando comecei a primeira vez a trabalhar com a Lafera, aconteceu-me isso. Agora, o que é que nós temos que pensar? Que os ordenados em televisão não mudaram assim tanto desde a altura. Mas que a vida mudou. E que isso já não dá para pagar um T1 em Lisboa. Pronto, é isso que temos que pensar. Esperança, pessoas, esperança. Por favor, esperança. Passando aqui essa fase dos morangos,
já falaste muitas vezes sobre os morangos, toda a gente conhece muito bem os morangos. Até porque repete 1500 vezes. Exatamente, está sempre a dar, Sempre a dar. nos canais de cabo. Yeah. É através dos morangos depois que tu tens aí, eu apontei aqui uma digressão pelo país, 80 concertos, 80 concertos. quádrupla platina Com um com disco. o primeiro Com o disco. primeiro disco, sim. Ou seja, é uma alavanca inacreditável também para a tua carreira enquanto E algo cantor. que eu não esperei. Imagina, de repente o meu primeiro trabalho enquanto ator transforma-me num cantor. Não é? Quão irónico é no meu percurso de um miúdo que se imaginava primeiro cantor do que ator, mas de repente profissionalmente sou primeiro ator e esse trabalho leva-me a ser um cantor. Portanto, isto é altamente simbólico. E numa coisa que eu acredito que naquela altura, lá está, pondo-me naqueles tempos, Certo. de repente tu fazeres uma digressão nacional, não é? Não, eu não estava sequer preparado. Andares por todo o lado e mais algum. Eu não estava preparado sequer. E a primeira fase de concertos, e eu publicamente já contei isto, foi angustiante, porque eu não estava preparado para nada daquilo. E à escala do meu país, eu fui-me de repente explodir como uma espécie de Justin Bieber da altura, não é? Uma mega Imagina. estrela. Portanto, começar a ser uma estrela juvenil da música portuguesa, eu não queria isso, eu não estava preparado para isso, não foi algo que eu procurei. Eu achava que aquele disco que eu tinha gravado, inserido na série, não ia ter absolutamente importância nenhuma no panorama musical português, e de repente fico 2 meses no primeiro lugar do Top Nacional, uma tour com 80 concertos que acontecem a partir de maio, portanto imagina de maio a dezembro 80 concertos, portanto, foi uma loucura. O 8º concerto é a gravação de um DVD no Coliseu dos Recreios, tudo aquilo é completamente surreal, não é? Para mim. Sim, aquilo que exigiam de ti, não é? Eu lembro-me de estar a ir ao cinema com o meu pai, passar no final do cinema, passar ao pé da FNAC, no Almada Fórum, eu tenho esta memória na minha cabeça, e de repente ver o meu disco a ser colocado para o dia seguinte no primeiro lugar do top da FNAC, e eu olhar para aquilo e dizer o que é que se está a passar? Portanto, eu não estava preparado para nada disso, para dias depois receber um telefonema da minha agência a dizer estamos em primeiro lugar, portanto isto significa alguma coisa. E foi uma loucura, foi um ano, o ano 2006 é absolutamente louco e muito bom, porque claro, apesar de ter sido muito violento, essa violência também me obriga a apanhar as rédeas daquilo, não é? Claro. E eu pensei, ou eu sou engolido e fico traumatizado, ou eu tenho que mentalizar que eu tenho agora que vestir esta personagem de jovem pop dos anos 2000 e levo isto a sério. Eu não tenho outra hipótese, eu tenho um contrato a respeitar, eu tenho pessoas que esperam alguma coisa de mim, eu tenho músicos, eu tenho técnicos. De repente, o que é isto? Eu não sei o que é isto, não é? Tinha 18 anos, portanto eu não sabia nada. Nem o Carlos Avilés, quando disse aquelas palavras, imaginava que... Não, de todo. Eu acho que o Carlos não imaginava que aquilo também fosse acontecer. Aliás, ninguém imaginava que aquilo fosse acontecer. Sim, nessa altura dos morangos, assim, eu acho que aconteceram muitas coisas que ninguém imaginava que iam acontecer. Certo. Era o grande fenómeno Sem dúvida. dos tempos que se viviam. Nós parávamos, e porque nós somos da mesma geração, nós parávamos todos àquela hora para ver a série, não é? E para acompanhar os artistas, os atores, os cantores, as bandas que iam surgindo da série. É mesmo isso. E bem, acho que é depois aqui desta digressão que tu fazes um musical. Certo, o primeiro, o Fame. Neste caso, o primeiro musical de forma profissional é o Fame, em 2008. Portanto, eu ainda tenho ali um 2007 recheado de concertos, e em 2008 as coisas acalmam pela ordem natural das coisas, e eu percebo que tinha muitas ganas de fazer teatro, fosse em que género fosse. E surge o casting para fazer o Fame, na sua primeira versão portuguesa, apesar das canções serem na língua original e o texto em português. Foi a primeira adaptação para fazer o Fame em Portugal, e eu fui a fazer a audição e correu muito bem. Na altura fiquei, obviamente, como imaginas, era o miúdo dos morangos, não é? A fazer a audição. Mas eu ia fazer o Nick, e o Nick é aquele miúdo que está a estudar na escola de artes e que quer ser cantor. Portanto, mais uma vez eu estava a meter-me num papel que tinha muito a ver comigo. E foi muito giro, porque fiz amizades para a vida toda, porque são pessoas que hoje em dia fazem parte da minha família de amigos. Imagina, Vanessa Silva, Filipe Albuquerque,
Vera Feu, posso dizer, estou-te assim a dizer assim os nomes, Andreia Rodrigues, Liliana, meu Deus, Miguel Amorim, portanto, todas essas pessoas que hoje em dia estão na minha vida e que eu percebo que na altura era um bocadinho aquela ideia de éramos miúdos, tínhamos todos os mesmos sonhos. Sim. E dizíamos assim, nós vamos estar juntos para sempre. Isso às vezes acontece e outras vezes não, mas neste caso aconteceu mesmo. Sim, eu percebo. Aconteceu mesmo. Eu já pude dizer aqui várias vezes aqui no podcast, em entrevista com outros amigos, era uma altura em que realmente nós, não sei, nós vivíamos aquele espírito, né, dentro do teatro, com os amigos do teatro, que de repente parecia que o resto do mundo deixava de existir e que aquelas eram as nossas pessoas e que íamos ficar juntos para sempre com aquelas pessoas. Mesmo, absolutamente. E lá está, e entras aqui também neste mundo dos musicais, né, que tinhas feito em miúdo. Assim, numa experiência muito... E voltas a entrar aqui. Claro. O que eu tenho aqui depois é que tu, tendo uns anos depois, vences também A Tua Cara Não É Estranha. Ou seja, que é uma experiência que tu... A Tua Cara Não É Estranha foi importantíssimo. Eu até lá vou fazendo algumas coisas. Imagina, pelo meio disso ainda venho para o Teatro da Vilarinha fazer uma peça de teatro encenada pelo Rui Spranger, que já tinha feito e que já tinha encenado o High School Musical, que eu também tinha feito. E depois dessa experiência eu faço uma revista com a Oscar Branco, onde nós nos conhecemos, que era o Vai Dar Bem ao Cão, e onde fomos muito, muito felizes neste teatro onde estamos a ter esta conversa, no Sá da Bandeira. É tão bonito perceber que é muito cíclico o nosso percurso, e ainda bem que o é, por estarmos de regresso a esta casa agora com este projeto. E isto para te dizer que a determinada altura eu estarei-me com o Filipe Laféria, com a peça O Melhor de Laféria. Portanto, que era assim um apanhado das grandes criações do Filipe e também das grandes coisas que ele estava a projetar e que gostava de fazer. E é a primeira vez que eu trabalho com o Filipe. Eu estava ali com 20 e poucos anos. E isso em 2011. Em 2012 eu recebo o convite para fazer A Tua Cara Não É Estranha e, curiosamente, imagina lá a minha primeira resposta. Não. Porquê? Porque eu achei, quero dizer, anos e anos que eu ando a trabalhar para deixar de ser o miúdo dos morangos e agora vou ser o quê? O miúdo dos morangos que imita cantores? E, portanto, não quis. E depois, mais uma vez, disseram, tens que fazer. Tens que fazer e tens que provar às pessoas que isto não é um trabalho de cantor, mas é um trabalho de ator. Pois, no fundo o programa aliava muita representação com a música, não é? E para mim, A Tua Cara Não É Estranha, acima de tudo, é um trabalho de ator que canta e não um trabalho de cantor que dá ali uma perninha na representação. Mas tinham que eu levei aquilo muito a sério. Dos artistas, eu levei aquilo muito a sério. Eu levei aquilo mesmo como trabalho de laboratório semanal. O facto de todas as semanas ter que preparar um cantor e ser um cantor diferente, para mim foi, e cantoras também, convém dizer, que eu andava semana sim, semana não, ou fazia de mulher ou fazia de homem, portanto, mas foi altamente bipolar, mas foi muito, muito interessante. E é A Tua Cara Não É Estranha, ao contrário do que eu também esperava, que faz com que as pessoas me deixem de ver como o miúdo dos morangos. E ainda bem, porque a partir daí eu ganho um espaço que também não tinha com a minha editora, por exemplo, e é por causa da Tua Cara Não É Estranha que eu tenho uma editora a dizer-me: nós estamos nas tuas decisões para tu fazeres o disco que pretendes. E surge o Safra. E eu digo, é? Então eu quero fazer este disco. E eles arrependeram-se na hora, claro, porque eles achavam que eu ia dizer que queria fazer uma coisa tipo Freddy, ou queria fazer uma coisa rock, ou queria fazer uma coisa pop portuguesa, mas diferente. E de repente eu digo-lhes, eu quero fazer um disco de música tradicional com arranjos clássicos e quero convidar Diogo Clemente, Dulce Pontes, Jorge Fernando, e eles começam a olhar para mim e a dizer assim... tens noção que há 3 anos atrás fizeste um disco pop. Portanto, essas pessoas provavelmente não vão aceitar. E a verdade é que aceitaram todas por causa desse programa. Sim. Esse programa, na altura, foi realmente a minha chave para abrir uma porta que eu queria há muito tempo, que era fazer algo que as pessoas também pudessem compreender-me enquanto músico. Mesmo que não corresse bem a nível comercial. Eu não estava preocupado com isso na altura. Portanto, 2012 é um ano muito importante. Depois, eu tenho aqui Simone, o musical. Mais tarde, sim, em 2017. Que também deve ter sido uma experiência foi incrível. Inacreditável. Foi inacreditável porque a Simone fez de minha avó nos Morangos com Açúcar. Sendo que na altura a Simone nem imaginava que eu cantava. Porque
ainda por cima eu era super tímido, não é? E o disco que sai dos Morangos com Açúcar sai depois de eu ter gravado com ela. E eu nunca mais a encontro. E de repente, anos mais tarde, encontro-a e é inacreditável, porque acabamos por criar uma amizade muito, muito bonita e contarmos a história da Simone com a Simone dentro desse projeto tem um sabor muito especial. Eu acho que na altura foi a primeira vez que um biografado contou e cantou a sua própria história num musical, com um elenco numa parte jovem a fazer dela. Portanto, foi incrível. E foi aí a primeira vez que eu trabalhei com a Cici e com o Ruben também. Sim. Zé Manel Taxista. É logo a seguir, 2018. Outra grande experiência. Inacreditável trabalhar com a minha maior referência na comédia, enquanto atriz, não só na comédia também. E para mim, construir uma amizade que me deixa muito feliz, muito, muito comovido também, e ter esta irmã, para mim é uma irmã como a Maria Rueff, que é assim uma atriz inacreditável, uma pessoa extraordinária, e com ela também criar uma grande amizade que acaba por nascer um bocadinho na mesma altura com o Herman, que foi também de uma generosidade gigante quando o disco Safra sai e que decide ouvir o disco e dizer assim, escrever na altura, num blog que ele tinha, um poema de amor gigante em relação ao disco. Escreveu uma frase que eu nunca mais me esqueço, que é o Safra está para a música como um objeto que só será valorizado daqui a uns anos. E isso para mim foi um grande elogio. Ou seja, ele, quando ouviu o disco, disse-me: eu acho que este disco não vai ser valorizado agora, porque acho que tu estás a fazer algo que é já como uma espécie de peça vintage, mas sei que este disco daqui a bastantes anos vai ser muito, muito valorizado no teu percurso. Isso deu-me uma grande esperança, ainda mais vindo de quem vem, não é? E portanto imagina, o sonho deste miúdo que via o Herman Enciclopédia e delirava com tudo aquilo, de repente estar próximo da Maria Rueff e do Herman é assim uma prenda dos deuses, não é? E aprendo muito com eles todos os dias. Todos os dias. O que é que fizeste mais com a La Féria? Com a Féria, depois acontece um gap temporal grande, porque os convites do Filipe iam surgindo, já não gostava que você viesse fazer isto, gostava que você viesse cá para fazer aquilo. Eu dizia-lhe: Filipe, eu não consigo, eu estou completamente cheio de trabalho. E foram anos muito, muito giros, e às vezes quando os convites do Filipe surgiam, eu já estava inserido noutros projetos, e acabava sempre por não acontecer. E eu dizia-lhe: quando não deixe de me convidar, por favor, não deixe de me chamar para projetos, não pense que sou eu que estou a fugir de trabalhar consigo. E ele teve essa generosidade e eu agradeço-lhe sempre isso. E aquilo que acontece, eu tinha um desgosto enorme de nunca ter trabalhado no Politeama, não é? Porque via os meus colegas todos que trabalhavam com o Filipe a trabalhar no Politeama, e eu tinha feito o melhor de La Féria no Casino Estoril. E a verdade é que fazeres Filipe La Féria no Politeama tem outro sabor, tem outro encanto. Aquelas tábuas são, né? Tem teatro, uma tradição. Aquele teatro tudo passou por ali. E surge uma gala televisiva. Na altura eu acho que, se não é o centenário da Amália, qualquer coisa do género, eu acho que é o centenário da Amália, e ele chama-me para fazer essa gala, que é gravada no Politeama. Eu disse ao Filipe: já viu, com o irónico, eu estou a estrear-me consigo no Politeama, numa gravação para a RTP. E ele disse assim: pois, realmente é bom, mas não é a mesma coisa. Não, você tem que fazer uma peça, tem que fazer uma peça de teatro, um musical, uma revista, qualquer coisa, temos que pensar aí em qualquer coisa. E vem o Covid. E de repente, no Covid, o Filipe Albuquerque e o João Frisa decidem tentar convencer o Filipe La Féria na sua fase mais receosa de se fazer e de se projetar qualquer coisa, não é? Que era o facto de estarmos todos em casa. Decidem dizer: Filipe, vamos fazer uma revista low budget, com um elenco jovem, uma coisa curta, só podia ter 1h30 na altura, não eram as indicações da DGS. Portanto, vamos fazer. E ele: não sei, vocês acham? Uma altura em que as pessoas têm tanto receio de ir ao teatro, lotações a meia casa, como é que vamos fazer isto? E ele: vamos, e vamos já falar com as pessoas, não sei o quê, também para se
para se mentalizarem de que isto tem que ser uma coisa feita rapidamente e a arriscar, pode não correr bem, e assim é. Eu de repente estou a estrear-me naquele palco num projeto que estreia numa altura muito, muito conturbada, que é o Covid. E o Espero por Ti no Politeama nasce nessa altura com 3 estreias adiadas, com 3 regressos a casa, com elencos a ter reunião na plateia e a desatarem a chorar porque estávamos a dias de estrear e voltamos novamente para casa, acharmos que nunca iríamos conseguir fazer aquilo. E conseguimos fazer, e estamos quase um ano em cena. E passámos por tudo. 50% de lotação, 75% de lotação, lotação completa, máscaras, tira as máscaras, e cada vez que ia acontecendo uma mudança, e eu estou a arrepiar-me a contar isto porque é mesmo verdade, cada vez que acontecia uma mudança e o pano subia, nós desatávamos a chorar em palco, porque aquilo era altamente comovente nós percebermos que felizmente estávamos a voltar à normalidade e que tínhamos conseguido fazê-lo com aquela revista. E, portanto, foi um projeto que nos marcou a todos, foi muito, muito, muito bonito e também inspira a revista que vem a seguir e que é adaptada para a que estamos a fazer agora, que é a revista É Sempre Revista, e que agora se transforma nesta belíssima revista à moda do Porto. E aqui estamos. E aqui estamos. Olha, sabes, eu pus aqui 2 coisinhas só para terminarmos a nossa conversa, que é, alguma vez pensaste em ir trabalhar para fora do país, estudar para fora do país? Claro. Porque o podcast chama-se O Artista Broadway que Nunca Fui. Que nunca fui. Eu acho que tu és o artista Broadway que podias ser. O artista Broadway que nunca fui, mas que não me importava nada de ser. Não sei se para sempre, ou seja, não tenho... Ao contrário, por exemplo, e eu várias vezes falo isso com eles, ao contrário do Ruben e da Cici, que são 2 gurus dos musicais e que têm e que sabem tudo e mais alguma coisa sobre musicais, eu não sou essa pessoa, eu não sou esse ator. Ou seja, eu tenho uma paixão muito grande por musicais, mas eu não tenho conhecimento nem técnico, nem de saber as coisas que se fazem, os atores, os projetos, eles sabem tudo, absolutamente. E fisicamente estão preparados para fazer aquele género de teatro como ninguém. E por isso é que eu faço sempre questão de mencionar o nome deles, os 2, porque eles para mim são, da minha geração, quem personifica melhor esse talento com técnica para se conseguir montar o musical que eles quiserem e fazer o que eles quiserem. E eu não sou essa pessoa, eu tenho que ter a humildade e a honestidade de explicar que, atenção, para mim dançar é com muito esforço, eu tenho que me aplicar muito, conseguir dar corpo a coisas que são feitas lá fora também não é um processo fácil. Eu sei que, por exemplo, quando fiz a versão de concerto do Fantasma da Ópera, houve uma altura que eu achei, eu estou a dar um passo maior que a perna e isto vai correr mal, portanto... Eu sei que tenho que me esforçar muito mesmo para conseguir integrar esse tipo de projetos. No entanto, gostava, e existem alguns musicais que me levariam, se calhar de forma cega, a largar tudo e a ir. Não tenho, às vezes, a coragem de dizer, deixa-me ir lá fazer um casting. Há musicais que não são dançados, né? Que pois e este em questão, que eu já te disse que adoro, e este que eu te disse que adoro, tem muito, na verdade, tem muito mais de representação e de canto do que propriamente de coreografias loucas. Sim. E é, para mim, um musical que marca a minha infância por causa do filme e que o ano passado eu fui ver, finalmente, a Londres. E eu disse, era este que me faria sair daqui e ficar uma temporada. Já vamos revelar qual é, Meu calma. Deus, já vamos revelar qual é quando quiseres, tu é que mandas nisto. Não, a última coisa que eu tenho mesmo que te dizer, que é, como já te disse, e às vezes tu reparas, eu vejo muitas vezes as tuas cenas em palco, e quando não estou mesmo aqui a vê-las, porque estou a mudar de roupa para a minha próxima cena, aqui na revista, mas estou-te a ouvir. E há uma coisa que eu gosto mesmo muito e que admiro muito em ti, que é, eu acho que tu gostas muito, admiras muito e promoves muito a nossa música, os nossos artistas portugueses, os nossos atores. Ou seja, a forma como eu te vejo e como eu te sinto a fazer algumas personagens que são atores, que pronto, alguns que infelizmente já não estão connosco, e a forma como tu fazes isso e como vives isso, a forma como tu fazes o Solnado, por exemplo, eu acho que é uma homenagem incrível ao Solnado, e eu acho que é muito bom ter alguém da nossa geração que gosta de conhecer esses atores antigos que são a base do nosso teatro, e eu gosto muito disso em ti.
eu faço isso com muita facilidade, não no sentido de técnico de se fazer as coisas, mas a facilidade no sentido de vontade. Eu tenho essa vontade porque eu sou esta pessoa com 36 anos que queria ter vivido nos anos 50 e nos anos 60. E, portanto, há uma época de ouro das artes, do espetáculo e do teatro e da revista em Portugal que se foi perdendo e que felizmente estamos a tentar resgatar agora, e percebo que cada vez há mais gente a consumir teatro, e ainda bem, e nós sentimos isto por esta loucura que aconteceu aqui nestas 3 semanas. E eu faço isso mesmo com vontade, ou seja, esta ideia de não deixarmos que a memória de quem marcou o nosso teatro se apague, é uma missão para mim enquanto ator e enquanto músico. Porque eu acho que a magia daquilo que nós vamos deixando no nosso trabalho é o facto de influenciarmos os que se seguem, não é? E ao estarmos a influenciar os que se seguem, estamos também a moldar aquilo que vem a seguir. E eu não tenho arrogância nenhuma de achar que vou influenciar nenhuma geração. Mas, se existir um miúdo que hoje venha ver esta revista e que por isso queira fazer parte disto um dia, mais tarde, isso já me deixa muito feliz. Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu também fui ao teatro em miúdo, eu também vi coisas que me marcaram e que eu disse, meu Deus, eu quero fazer isto um dia. E o facto de conseguir fazê-lo e ser absolutamente realizado e sentir-me realizado na minha profissão e ainda me cruzar com esses gigantes, para mim é uma benção, é uma dupla benção eu conseguir isso. Imagina o que é eu ser um miúdo, assistir a grandes gigantes e depois poder estar perto deles, não é? Eu falei-te da Maria, falei-te do Herman, falei-te da Simone. Eu chego a contracenar com o Raul Solnado nos Morangos com Açúcar, num episódio especial de Natal, onde ele fazia de Pai Natal, imagina, e eu contraceno com o Raul durante uma cena, e essa cena para mim vai ficar marcada para sempre na minha memória. E é muito simbólico, não sei quantos anos mais tarde, eu estar a fazer dele neste palco. Portanto, a nossa profissão é realmente mágica, mas eu acho que, lei da atração ou não, quem acredita, acredita, mas eu acho que quando tu semeias coisas com generosidade e tu tentas levar o teu percurso dessa maneira, eu acho que as coisas boas acontecem, acabam por te acontecer. E é assim que eu quero continuar a viver a minha vida, a par de grandes ambições profissionais. Acho que tu tens que viver sempre e saborear as coisas boas que esta profissão te vai trazendo. Que maravilha. Obrigado. Bem, vou dar as notícias no instante. O revival do musical Sunset Boulevard, que estreou em Londres em 2023, está a caminho da Broadway e esta versão do espetáculo é protagonizada por Nicole Scherzinger, um nome difícil de dizer. Deve ser incrível. Ela é ex-cantora do grupo Pussycat Dolls. Sunset Boulevard é baseado no filme com o mesmo nome e conta com músicas de Andrew Lloyd Webber. O musical The Little Shop of Horrors, que está off-Broadway há 5 anos, recebe novos protagonistas. Evan Rachel Wood e Darren Criss passam a assumir os papéis de Audrey e Seymour a partir do final deste mês. Glynis Johns, a atriz que nos encantou com a sua interpretação de Mrs. Banks no clássico filme da Disney Mary Poppins, faleceu no dia 6 de janeiro com 100 anos. O FF está a deixar cair tudo. Estou a deixar cair tudo porque eu estou completamente espantado com estas coisas. A atriz recebeu também um Tony Award pelo seu papel no musical A Little Night Music. E há aqui uma curiosidade muito engraçada. O Stephen Sondheim, a propósito da sua famosa música Sending the Clowns, disse numa entrevista: uma das razões pela qual eu gosto desta música é porque ninguém a canta tão bem como a Glynis Johns. Espetáculo. Por estes dias na Broadway, no dia 21 de janeiro de 1903, ou seja, há 121 anos, estreou na Broadway o musical The Wizard of Oz, o Feiticeiro de Oz. Portanto, há 121 anos eles estrearam na Broadway o Feiticeiro de Oz. E agora sim, chegamos àquele momento em que eu te pedi para tu escolheres um musical e tu disseste-me, há um musical pela qual eu largava tudo. Tudo! Largava tudo e que foi o Moulin Rouge. O Moulin Rouge. Moulin Rouge. E porquê é que largavas tudo para ir para o Moulin Rouge? Porque eu adoro esse musical. Adoro. E acho que é, vou-te dizer,
é uma personagem, mas o Christian é uma personagem E inacreditável. tu farias muito bem. Não sei, Farias? não sei se faria. Agora, que eu queria muito fazer, sim. Eu vi na Broadway com o elenco original. Pá, eu vi agora com um tipo que eu acho que se chama John Muscato, acho que é assim, tem assim um apelido estranho. E ele é absolutamente genial. E eu fiquei doido, porque eu pensei, olha, aqui está um compromisso de um trabalho de ator fantástico. E musicalmente aquilo está tão bem feito, porque eu vi o filme em miúdo, o filme já era genial, com aquilo que se faz a nível de misturas e de medleys, e eles conseguem, com esta versão Sim. de Broadway, trazer não sei quantas músicas que surgem depois do Sim, filme, eles trazem obviamente. Katy Perry, Beyoncé. Incrível, até aquela malha de trompete da Shakira, eles têm lá atrás o pá, é genial. E também tenho uma novidade, não é só tu que dás novidades aí, coisinhas da Broadway que tu estás a dizer. Tenho uma coisa genial, acho que na Broadway, não sei, por acaso agora eu não tenho a certeza se é em Londres, se é no West End ou se é em Nova York, mas o Boy George vai fazer o mestre de É na Broadway. Vai fazer o É na mestre Broadway. de cerimónias, acho que imagina. está a estrear por agora, na altura em que estamos a gravar o Esquece, eu este estou episódio. capaz de ir. Acho que ele vai estrear agora esta semana. Estou capaz Acho que li isso de ir alguns. comprar um bilhete, gastar uma fortuna, que se conseguir, não é? Porque aquilo já deve estar tudo esgotado. Sim, Boy esgotadíssimo. George a fazer aquele mestre de Sim. cerimónias deve ser Eu vi em genial. Nova York e na altura Epá, não é genial paguei a ideia? caro. É. Porque aquele homem quase que já é aquela personagem. Sim. Maravilha. Portanto, é isto. Moulin Rouge, O quem Moulin sabe um Rouge dia. é um musical baseado no filme com o mesmo nome, já disseste. A história desenrola-se em Paris, no bairro de Montmartre, Mamate. onde um jovem compositor, o tal Christian, não é? Christian. se apaixona por uma artista de cabaré. Este espetáculo estreou na Broadway em 2019, ganhou 10 Tony Awards, Claro. incluindo o melhor musical. Esquece. É incrível. A luz é genial. O desenho de luz do espetáculo é genial. O palco é absolutamente deslumbrante. Sim. Tu sentes que estás numa caixinha de música burlesca a assistir a uma coisa, a um concerto. A determinada altura já não estás a ver um musical, estás num concerto. É incrível. Vão muito ver, please. Pronto, chegamos ao fim. Yeah! Conseguimos. Muito obrigado. Olha, obrigado Adorei por teres esta falado, por conversa. ter feito acordar cedo num, É dia, verdade. num dia em que temos 2 espetáculos agora ainda pela frente. É bom que é para acordar a cabeça, a voz, tudo e mais alguma coisa. É muito bom. Olha, adorei e Obrigado. espero que isto seja um sucesso e que tenha muitos espero que sim. episódios. Obrigado. Até já. Este episódio foi gravado no Teatro Sá da Bandeira. Yay! Que